vocês vão? 100%? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Com Deus, tudo fica mais fácil, né, gente? Não é que a vida fica perfeita, não é que não existam problemas, mas que fica mais fácil a gente lembrar que tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo. E Deus é Deus, independente dos problemas, independente da solução dos problemas, né? Olha, gente, eu vou... É só tentar gravar que o cachorro começa a gracinha. Não é brinquedo, não. Vou fazer a borda. Estão convidados. Quem não souber fazer direto com a agulha de crochê, bora fazer comigo? Antigamente eu fazia com agulha de pesar. Por sinal, agora que eu estou tendo agulha plástica, né? Pra agulha de... Como é que se chama, gente? É a agulha pra... A agulha eu usava antigamente para fazer tapete arraiolo, né? Agora eu tô usando essa agulha aqui sem ponta para fazer arremate, mas ela é plástica. Então, vamos lá? Bora? Gente, essa peça aqui que eu terminei ficou perfeita. Então, vê bem. Aqui foi começado com aqui anel mágico, aqui foi anel mágico, 12 pontos altos, união com ponto baixíssimo, no espaço, segunda carreira, no espaço entre os pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha, dando continuidade, 2 pontos altos em cada espaço. Quando fechou a segunda carreira, terceira carreira com 3 pontos altos, quarta carreira com 4 pontos altos, quinta carreira fazendo aumento no meio dos 4 pontos altos, dividindo, colocando 2 pontos altos e em cada espaço 2 pontos altos. Próxima carreira com 3 pontos altos, repetindo mais 3 carreiras da mesma forma. Na próxima carreira, novamente dobrando os pontos, 4 pontos altos. Na carreira seguinte, duplicando 2 pontos altos no meio dos 4 pontos altos, uma correntinha, tudo é com uma correntinha aqui de espaço. 2 pontos altos no espaço, dando sequência. E nas 1, 2, 3, 4, nas 4 carreiras seguintes, 3 pontos altos e uma correntinha. Vê bem. Vai ter um barulhinho de máquina aí, gente, mas aqui, se eu for olhar barulho, eu nunca gravo nada. Aqui, nessa borda, fechou com um ponto baixíssimo, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, alternando 5 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, pegando aqui entre cada bloco de 3 pontos altos. Fechou as correntinhas? Aqui, nessa última carreira com barbante, foi primeiro ponto, ponto baixo, mais 10 pontos altos e o último ponto aqui, que é o 12º, ponto baixo. E desse ponto baixo aqui, salta uma argola, pega na próxima argola, da mesma forma, um ponto baixo, 10 pontos altos, um ponto baixo, pula uma argola e continua dessa maneira. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês aqui é o acabamento com esse fio que é 100% viscose. Existem várias marcas de fios e é claro que cada crocheteira trabalha com um material que
melhor lhe convir ou que tenha melhor condição, né, de trabalho. Aqui, eu geralmente não começo com nozinho não, gente. Eu vou colocar o fio pra trás e vou puxar ele aqui para frente. Ó, vou deixar uma pontinha. Vou deixar uma pontinha para trás, que é onde eu vou fazer o nozinho no final do trabalho. Então, vamos lá. Puxei aqui. Eu vou entrar aqui nesse ponto alto dessa maneira, ó. Vou introduzir a agulha aqui. E quando a gente passa a agulha, a gente vai pegar essas duas argolinhas aqui, ó. Vai passar pegando, passando por dentro dessas duas argolinhas, puxa o ponto de baixo e já passa nessa laçada que a gente tem na agulha. Regula, né? Regula a linha de trás, que é esse fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho vai ficar pendurado. Só no fim do trabalho que eu amarro e faço o acabamento. Então, aqui, ó, tem uma argola. Dentro dessa correntinha, vou colocar a agulha. Dou uma apertadinha que já vai no lugar certo, ó. Ó. Aqui eu puxo a linha. E já vai sair direto nessa correntinha. Vou dar uma pausa aqui por causa do barulho, gente. Então, aqui está a argolinha. Coloco a agulha. Vai pegar automático aqui, ó, essas duas argolinhas do crochê. Puxo o fio, já passo dentro dessa laçada. Então, e regula, viu, gente? Não pode apertar demais, não. Não pode ficar frouxo, nem pode apertar por demais. Então, aqui é como a gente estivesse costurando. Só que, qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que você não corta a linha. Enquanto você está fazendo, a linha é o suficiente até o fim. Então, não tem emenda, não tem isso da linha acabar. Se eu fosse fazer no ponto de bordado, tinha risco da linha acabar antes do tempo. Mas como a linha tá agarrada ao novelo, né? Então, tá tranquilo. Só vou cortar no fim do trabalho mesmo, onde eu vou amarrar as pontas e fazer o arremate. Porque, gente, crochê, não adianta a pessoa fazer com todo o carinho do mundo e não fazer uma peça com arremate. É igual eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, e ela falou assim, Luísa, eu amo crochê, mas não tenho sorte. Eu comprei uma peça, e a peça não tem um ano, já tá toda desfiando. Então, se começa a desfiar, gente, se começou a desfiar de onde foi feito o arremate, foi falta de um arremate mais seguro. E eu, às vezes, vendo peças de crochê para quem lava na máquina, para quem lava no tanquinho. É claro, uma peça lavada na máquina não vai ter a mesma durabilidade de uma peça lavada à mão. Às vezes, um trilho de mesa, um centro de mesa, se for lavado à mão, vai ter mais tempo de vida com, digamos assim, com menos desgaste, né? E às vezes vai durar muito tempo, mas vai durar cheio de bolinha ou com algum defeitinho de lavagem. Mas agora, quando se lava à mão, dura mais tempo. Mas eu não tiro a razão quem joga tapete na máquina não, tá? Porque eu também jogo os meus tapetes no tanquinho. Porque tapete às vezes fica um pouco pesado, né? Para lavar à mão. Principalmente tapete feito no barbante de ordem 8. Então, a costura, fazendo esse acabamento, é assim. A gente pega, puxou o fio,
vai no meio aqui do ponto alto, ó. Introduz a agulha, já pega o fio de trás e já vai passando por dentro da argolinha. Simples assim. Então, ó. E, gente, não é demorado, tá? É muito rápido depois que a gente pega uma certa prática. E é um acabamento que fica legal. Fica um delicado, né? Fica algo delicado e não é algo que é caro a ponto de que vai encarecer tanto o trabalho. E as pessoas gostam muito. Nessa época do ano, então, esses fios para acabamento é uma ótima opção. Há uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Há muito tempo atrás, eu peguei uma encomenda, muitos anos, gente, e a cliente queria uma peça simples. E eu, assim, achei que a peça podia ficar mais sofisticada. Aí dei uma segunda ideia. Só que a cliente tinha levado a linha. E na peça que eu dei ideia, que a cliente amou, a linha não bateu. E qual foi o resultado? Eu não consegui fazer a peça que eu ofereci como opção. E no final das contas, eu tive que voltar, desmanchar o que eu tinha feito, que não estava bem, e fazer a peça que ela tinha escolhido. Então, eu aprendi com isso que quando o cliente querer uma coisa, é legal a gente seguir o que o cliente quer, principalmente quando já tem a escolha de material, né? E outra, nessa época do ano, quando o cliente chega pedindo uma encomenda simples, gente, é show de bola. É bom demais quando quer uma coisa simples. Agora, o simples também tem que ter o cuidado para ser feito. Por quê? Ó, já mostrei para vocês aqui, tá vendo? Coloca a agulha, dá uma empurradinha na agulha aqui, ó, ela já vai sair no lugar certo, ó. Já sai aqui, pegando aqui, deixando essas duas argolinhas aqui, a agulha sai, você puxa a linha do fio, passa na argolinha e vai caminhando. Então, tá aqui, ó. Esse tempinho que estive conversando com vocês, fiz essas 4 bordinhas. Mas olha o que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Essa peça é muito simples. Mas pensa, alguém que já passou da hora de dormir, que começou uma peça nova. Olha aqui o resultado. Gente, essa peça, ela ficou com a diferença de tamanho das outras em torno de 2 centímetros. É claro, eu já voltei desmanchando, tá? Eu tinha que fazer as peças pequenas, então desmanchei essa, comecei a desmanchar essa pra fazer, né? Mas para aproveitar fio. Então, eu olhei a contagem e no final das contas eu descobri que o erro que eu cometi foi um erro bobo. Aqui era para mim ter começado com os 12 pontos e eu coloquei 11 pontos altos. Então, deu a variação no tamanho, no diâmetro do trabalho, né? E não tinha como vender junto com os outros. Mas é aquele ditado, mais vale uma volta do que uma perna torta. E às vezes a gente tem pressa de fazer um trabalho e não respeita o relógio biológico de quem precisa descansar. Cheguei aqui, gente, olha, o fim e o início. Cheguei no fim, vou cortar o fio com uma distânciazinha para fazer o arremate. Puxo aqui esse fio. E vou colocar na agulha de tapeçaria. Coloquei na agulha de tapeçaria,
olha cá, ó. Vamos vir aqui no início e passar a linha nessas duas argolinhas. Passei nas duas argolinhas, venho aqui nesse último ponto e passo para frente. Pronto. Venho no ponto de trás, passo para trás. Tá a borda pronta. Esse pontinho aqui que tá meio saltado é o dessa ponta, ó. Só dou uma puxada para trás. Olha o início. Vou vir com essa ponta do fio e vou chegá-lo lá no ponto inicial. Vou chegar pertinho aqui, ó. Cheguei aqui, vou fazer um nozinho básico de arremate. Uma apertadinha de leve. Esse fio eu vou jogar pra cá, ó, vou descer o fio. Vou escondendo ele no meio do tecido. Ele vai pegar aqui essa argola, esses pontos aqui da argola, ó. Prontinho. Se querer, posso passar ele mais pra frente, não precisa, tá? Chegou aqui, vou cortar. Chegou aqui, um pontinho de cola. Essa cola que eu estou usando é uma cola que tem uma viscosidade boa, tá? Ela não mancha e ela tem uma boa viscosidade. Arrematou, e secagem rápida. Vou colocar o outro fio e vou escondê-lo do outro lado. Vou descer esse fio aqui. E vou escondê-lo também aqui nesses 12 pontos desses 12 pontos do arco. Ó. Teimoso saiu da agulha. Prontinho. Cortar essa pontinha. E arrematar. Aí, prontinho. Eu gosto de ter, gente, um palitinho de dente, que eu coloco a cola bem no meio do tecido. Mas que não tem erro, não. Arrematou com a cola, pronto. Esses dois pontos aqui do barbante, também o arremate é feito da mesma forma. Coloco na agulha de tapeçaria e vou esconder. Aqui, ó, vou descer o fio. E vou colocá-lo aqui, ó, no meio desses pontos da argola. Pronto. Aqui, se desmanchar, é castigo, tá? Não tem como, não. Um pinguinho de cola no fim.
Aqui será a mesma coisa. O fio inicial na agulha e o arremate dentro do tecido. Aqui, esses primeiros pontos que eu tô passando, eu ainda vou dar uma puxada boa para diminuir o furinho inicial. Ó. E vou dar um ponto atrás e um nó por dentro. Aqui. E continuo colocando mais uma parte dentro do tecido. Cortando. Um pinguinho de cola. A maior parte das pessoas não faz, mas um pontinho de cola não faz diferença também na economia. Tá pronta a peça. Tcham, 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 tcham. Aí. Que belo. Gente, eu tenho costume de às vezes dar uma parada no trabalho. Eu estava trabalhando com um jogo de tapetes. É um jogo de tapetes de cozinha. Mas surgiu a urgência desse jogo americano. Eu estou com 4 tapetes de cozinha para terminar. Esse modelo aqui é um modelo do canal da Loren. E eu espero em Deus, quando terminar essas peças de urgência, são essas 4 aqui. Quando eu terminar essas peças de urgência, eu vou trabalhar mais com pronta entrega. Porque fazer trabalho corrido é difícil. No mais, gente, deixa eu despedir de vocês. Quem conseguiu ficar até o fim do vídeo, meu muito obrigada.